Bom dia, pessoal. Tudo tranquilo? Estamos aqui, sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Rosa. Mais uma live, né? Que Deus nos dê graça, sabedoria, tocar nesse tema, né? Dia do Trabalho, né? É um tema meio pesado, inclusive, né? É muita responsabilidade. Mas vamos fazer de novo uma pequena oração, né? Temos tempo, né? Temos tempo. Senhor amado, peço a tua ajuda, tua orientação, traga à minha memória coisas importantes a respeito desse dia tão importante, feriado mundial, Dia do Trabalho, que a minha mensagem seja para edificar, fortalecer, enfim, uma bênção. Te peço em nome de Jesus, amém. Então, pessoal, né, Dia do Trabalho, vamos botar aqui a nossa fonte, né? Agora não precisava, mas convém, né? Tá, olha aí, ó. Temos esse, né? Estamos aqui, dia fresquinho, né? Posso passar bem com duas camisetas, né? Já em lugares mais frios tem que botar uma roupa grossa, né? Mas então tá, vamos lá. Tá? Então, vamos pensar, né? Quantas coisas interessantes nós podemos lembrar, né? Dia do Trabalho, né? Ó, só o fato de eu mexer aqui no cabelo, lembra os cabeleireiros, né? Precisamos, né? Volta e meia temos que cortar o cabelo, né? Alguns fazem até a barba, né? Eu lembro que um tempo em Porto Alegre, alguns anos atrás, tinha os cabeleireiros que faziam cabelo e a barba. Aí tinha uns panos, eles botavam uns panos quentes assim no rosto e faziam a barba, né, com lâmina. Era um trabalho muito bonito, né? Já não tem mais, né? Quer dizer, talvez alguns ainda existam, mas hoje já se aperfeiçoou, né? A profissão de cabeleireiro hoje tem todo né, uma prática mais moderna, enfim, a pessoa sabe, né, acompanha, né? E os antigos, né? Talvez alguns existem. Meu pai, por exemplo, né? Meu pai era alfaiate. Meu pai aprendeu a profissão dele por correspondência. Ele lá no interiorzão, ele recebeu, talvez ele já estava na cidade, não sei, mas o meu pai e a minha tia fizeram o curso por correspondência da Vogue, né? Eu sei porque eu vi na minha tia lá tem um quadrinho lá que ela tem na parede da Vogue. As pessoas que não tinham conhecimento nenhum sobre costura, nada, recebiam, né, os primeiros toques, né, os conselhos, a orientação na área profissional, enfim. E o meu pai veio para a cidade, começou do nada, né, e foi crescendo, foi conquistando freguesia, né, a minha vida toda ela, né, vendo meu pai costurando calça, costurando casaco, costurando bombacha, bermuda. Meu pai fazia de tudo, né? Meu pai era daqueles profissional que ele não recusava serviço. O meu irmão já é meio
ele já reforma, ele faz reforma sim de casaco e tudo, mas o meu pai era mais, né? Ele fazia costura de troca de zíper estourado ele trocava. As calças, tinha uma época que a moda, a calça era boca de sino, que se dizia, né? E aí depois a pessoa não gostava, estreitava, depois ela ficou justinha. A calça ficou justinha que para botar tinha que, sabe, não era fácil. Hoje ela tá mais ou menos o tamanho, não sei, mas ainda é justa, sim, né? Então eu lembro que o meu pai, né, trabalhando, o meu pai André, né, meu pai do céu também, né, eu tinha um costume, e agora já que eu toquei nesse assunto eu vou falar, eu não chamava meu pai André de pai, de André, porque eu falei para ele, não, que pai é o pai lá de cima. De repente até, por um lado, podia ser meio chato, né? Mas ele entendeu. Eu me referia sempre pai quando me referia a Deus, né? E tinha o meu pai André, mas meu pai André foi exemplar, né? Foi uma pessoa querida, amada. A minha mãe, a profissão dela, né? E não vamos também falar só do meu pai, né? A minha mãe, ela era professora. Então, dias de chuva, frio, ela acordava para ir lá dar aula na escolinha dela, né? Ela era uma daquelas professoras, né? Da época das brisoletas. Né? O pessoal, talvez os mais novos não sabem, mas o governo do Brizola, 62, 63, 60 por aí, ele criou muitas escolas, né? O estado do Rio Grande do Sul, que ele era governador, ele investiu muito na educação e aí criou lá um padrãozinho, umas escolas pequenas, assim. Então povoou aí a região, né? Os interior aí que não tinha escola, tudo com as escolinhas, né? E naquela época ele fez concurso público e muitas professoras foram contratadas, a minha mãe também, né? E então a minha mãe começou com essa essa chamada, né? E começou a dar aula lá nos interior, Porto Lucena, aquela região lá. Ela era daquelas professoras que visitavam as famílias, se hospedavam na casa das famílias, inclusive. E, por fim, conheceu meu pai, casaram e continuou. A minha mãe continua até se aposentar, 35 anos, dando aula, né? E o que ela conta, assim, é impressionante, né, pessoal? Ela ajudou a fazer a pessoa a ter filho, inclusive, né? Tinha uma moradora perto da escola, estava para ter filho, quando veio, não tinha ninguém, chamaram minha mãe ajudou, né? Outra coisa que ela conta, alunos infestados de vermes, já pensou? Havia, né? Aquela época era uma época sei lá, talvez hoje nós temos mais acesso à saúde, né? E a minha mãe conta que tinha alunos, tinha talvez não sei quantos, né? Pareciam os vermes na boca. Então a professora não era apenas da aula de matemática, ou ensinar a escrever, não. Tinha um envolvimento social, né? Tinha um poder grande, importante, né? Dentro das famílias, das comunidades, inclusive, né? Mas eu não posso deixar de citar também algo que eu vi há pouco, aqui na internet, né? Um médico, né? Que fez uma operação, uma cirurgia no pezinho do menino,
um defeitinho assim no dedo, né? O dedo meio largo, assim, um defeito já de nascença. E o médico fez a operação e não cobrou. Foi publicado pelo nosso amigo, querido amigo Osmar Terra, né? O médico, ele foi prefeito aqui da cidade também, deputado federal, ele publicou. Então, o trabalho, né? O trabalho dignifica o homem, né? Os bombeiros que vieram para o estado aqui na época das enchentes, né? Se dedicaram, que trabalharam, se sacrificaram, né? Para ajudar, eles têm um galardão, né? A Bíblia fala de galardão, né? E então isso é bonito, né? O trabalho dignifica, né? Eu já fiz trabalhos que não cobrei, e enfim, né? Na minha área, na minha profissão, né? Esse trabalho que eu estou fazendo aqui, fazendo live, não tenho salário, não tenho apoio econômico nenhum, mas eu sei que aquele que me chamou me cuida. Ele provê, ele me abençoa, né? Entendeu? O meu irmão também segue a profissão do meu pai, né? Ele trabalhou muitas vezes no vermelho, né? De repente fazia um trabalho lá e pechinchava, e pá, quando via, ele quase não ganhava nada, né? Então tem de tudo, né? Na área profissional, né? E de repente chega um momento que Deus exalta, o cara se torna uma pessoa prestigiosa. Ó, fulano lá, né? E ganha bem, enfim, né? Mas até chegar nesse momento, né? Da pessoa ser reconhecida e ser valorizada, tem que pagar um preço. Podemos citar o Ayrton Senna, né? Por muitos anos ele corria lá de kart, e investia, e sacrificava, né? Aí teve uma corrida lá que ele fez que não se deu muito bem, a pista molhada, né? Aí ele começou a fazer treino em dia de chuva, né? Pista molhada, ele treinando lá com o kartzinho dele, né? Aí eu lembrei agora de um incidente que aconteceu. Um rapazote, né? Não dá para dizer rapazote, 20 e poucos anos, veio falar comigo. Ele tinha interesse de fazer trabalhos na área de mídia, de marketing, né? Publicar coisas na internet, etc. Né? E até me interessei, eu digo, olha, pode ser uma boa ideia eu te passar algum trabalho, né? Nós dividir, eu tenho alguns clientes, eu posso te mandar algum, de repente tu fazer o trabalho, tirar sabe, eu cobrar uma parte separada, enfim, né? Fazer uma parceria. E daí ele me procurou, ele era numa outra cidade, veio aqui, né? E se encontramos num lugar aí, né? Um encontro bem inesperado até, inclusive, né? Ah, você é fulano, tá, vamos, tá. E aí ele me falando, não, mas e quanto que eu vou ganhar? E quanto que eu vou ganhar? Ele estava interessado em quanto que ele ia ganhar, né? E aí eu disse para ele, olha, meu amigo, o que eu vou te dizer é o seguinte, né? O Ayrton Senna, até ele entrar no cockpit, né? No carro da Fórmula 1, né? Ele pagou um preço, não foi fácil. Então tem pessoas que têm essa visão, eles querem, sabe, enriquecer rápido, nem vou dizer enriquecer, mas já ter, né, sucesso econômico assim, rápido, né? Não espera o tempo de Deus, não, sabe? E eu falei aquilo pro cara se mancar, entendeu? E por fim eu nem procurei ele mais, né? A pessoa queria saber quanto que vai ganhar, entendeu?
Meu pai, por exemplo, o exemplo que eu dei, meu pai até ele adquirir a profissão, algum tempo ele trabalhou de graça, ajudando, vendo, né? Fazendo pequenos trabalhos até adquirir a profissão. Então, a gente vê, né, como as pessoas são, né? Alguns, né? Eles querem já, né? Já nem bem começaram e já querem saber quanto vão ganhar. Mas então tá, né, meus amigos, né? E vamos glorificar Jesus, né, que pagou o preço maior, né, o nosso mestre. Então hoje, no dia do trabalho, eu desejo muitas bênçãos às pessoas que me assistem, que perseverem, né. Hoje, no mundo, é o maior feriado que existe. Eu vou dizer assim, lá na Rússia é muito, muito respeitado esse dia, né? E no mundo todo, né? E aqui no Brasil também, né? Porque, na verdade, o homem sem trabalho não tem sentido, né? Tu não pode imaginar uma pessoa aí deitada numa barraca, não, numa rede, né? E todo dia deitado na rede, né? Não faz sentido, né? Agora tem um momento de descanso, sim, a pessoa vai lá, se deita na rede, toma um tererê, ou toma um mate, ou toma um suco de coco, enfim, sei lá, né? É um momento de descanso, mas o que dignifica o homem é o seu trabalho, né? O seu trabalho. Certo? Vamos encerrar? Que Deus te ajude, que Deus te dê graça. Se tu de repente tem um problema, né? Não tem emprego, não tem trabalho, Deus te dê um trabalho, né? Mas sempre naquela ideia, né? Primeiro, vou adquirir uma profissão, vou ser competente. Evidentemente tem pessoas que precisam de alguma renda, né? Se alimentar, lógico. Mas não apressar as coisas, né? Já querer saber quanto vai ganhar, qual é o lucro que vai ter, né? Certo? Vamos encerrar. Que Deus te ajude, te dê graça. Peço em nome de Jesus. Amém.